FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 29 de maio de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado a parcialmente nublado. A temperatura máxima atinge os 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 45%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. Agora são 7:02. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, guerra de versões entre Lula e Gilmar desafia CPI e Supremo. Folha de São Paulo, Lula rebate Mendes, que reafirma pressão no STF. No estado de São Paulo, oposição pede investigação e Lula diz estar indignado. Correio Brasiliense, governo divulga salários em junho e divide esplanada. Valor econômico, fabricantes de caminhões cortam produção e jornada. Estado de Minas, café com leite de Minas garantido. Vetos de Dilma ao Código Florestal preservam principais atividades agropecuárias do estado. Jornal do Comércio, 5 mil empregos em risco no estaleiro. 0 hora de Porto Alegre, encontro misterioso. Mendes confirma diálogo. Lula se declara indignado. Brasil Econômico, mercado aposta que país terá a menor taxa de juros da história. O Popular, Operação Monte Carlo investiga procuradores, 4 secretários, 34 policiais e mais 4 citados. Diário da Manhã, drogas e bullying. Comissão de juristas do Senado aprova liberação do uso de entorpecentes e enquadra como crime a agressão em escola. Agora são 7:03. O Mundo em sua casa. Imagine um lugar que tem 99% de aprovação no atendimento. Esse é o VaptVupt do Detran. Olha aí, já chegou a minha vez. Imagine dar um desconto tão grande que motos e carros populares só pagam metade do IPVA e entregar sua carteira de habilitação em apenas 5 dias. Bom, né? E já funciona. É um novo Detran para você. O trabalho do governo melhora a sua vida. Secretaria das Cidades. Detran. Governo de Goiás. A força do coração do Brasil. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. A Câmara Municipal de Goiânia realizou ontem à noite uma sessão especial em homenagem à equipe responsável pela realização de cirurgias para a separação de gêmeos siameses no Hospital Materno Infantil de Goiânia. Ao todo, 41 profissionais foram homenageados, entre médicos, enfermeiros, pessoal de apoio e colaboradores, sob a liderança do médico cirurgião pediatra Zacarias Calil. O vereador Rosenberg Barbosa, autor da homenagem, conta que há 13 anos o Hospital Materno Infantil começou a fazer esse tipo de cirurgia, graças ao esforço do cirurgião pediátrico. 7:05. Lei de diretrizes orçamentárias começa a tramitar na Assembleia. Já tramita na Assembleia Legislativa a proposta do Executivo Estadual para a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013 e que terá de ser votada antes do início do recesso parlamentar de meio de ano. De acordo com o projeto, as diretrizes serão concentradas na ampliação da arrecadação de receita e na racionalização da administração pública quanto aos gastos. A propositura demonstra a disposição do governo em manter o equilíbrio das finanças públicas e a formação de poupança interna para a realização de programas previstos no Programa Plurianual para o período 2012-2015. E, para tanto, o projeto de lei busca estimular o aumento real da arrecadação tributária, o recebimento de dívida ativa, a recuperação de créditos junto à União e a geração de recursos por meio da prestação de serviços públicos, dentre outros.
Quanto à redução de gastos, o processo determina a racionalização, controle e administração de despesas com custeio administrativo e operacional. A proposta da LDO também traz alguns benefícios tributários para o exercício 2013, dentre os quais a redução de 50% nos valores do IPVA para motocicletas e automóveis populares. Também a previsão de redução de ICMS para confecções goianas e para aquisição de veículos novos para alguns casos específicos, como taxistas e oficiais de justiça. O processo também determina os limites de despesas correntes e de capital para todos os órgãos do Estado, como a Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas dos municípios. 7:06. Chefes de cartórios se reúnem em Goiânia como parte dos preparativos finais para as eleições 2012. O encontro de chefes de cartório será realizado de hoje até sexta-feira na sede do Tribunal Regional Eleitoral, na Praça Cívica, e no Anexo 2, no setor aeroporto. 130 servidores de todo o estado serão treinados para trabalhar nas eleições deste ano. De acordo com o assessor de comunicação do TRE, Bruno Rocha, serão debatidos temas diversos como prestação de contas da campanha, sistema de acompanhamento das eleições, mesário voluntário e segurança nos locais de votação. Bruno Rocha lembra que este ano os chefes de cartório terão que estar ainda mais atentos às regras impostas pela legislação. Então, as novas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral também vão ser repassadas aos chefes de cartórios, vão ser feitos treinamentos também em relação ao sistema de registro de candidatura, que tem algumas novidades, também até na adequação da lei da ficha limpa, a fiscalização deve ser maior ainda, né, nas eleições municipais. O chefe de cartório nessa eleição municipal tem um poder ainda maior, porque ele vai participar mais ativamente dessa eleição do que da eleição geral de 2010. As eleições municipais, o papel do chefe de cartório é fundamental, importantíssimo. Após o período de registro de candidaturas de 10 a 30 de junho, estará liberada a propaganda eleitoral a partir do dia 6 de julho. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. 7:08. O mundo em sua casa. Política Nacional. A comissão de juristas que elabora o anteprojeto do novo Código Penal aprovou a criminalização do bullying. Segundo o texto, o crime ficará configurado quando houver intimidação, constrangimento, ameaça, assédio sexual ou ofensa à criança ou adolescente. A pena é de prisão de 1 a 4 anos e multa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito, afirmou que o processo do mensalão está maduro para ser julgado. Ele disse, porém, que a definição da data ainda depende do ministro Ricardo Lewandowski, encarregado de fazer a revisão do caso. E a oposição protocolou o pedido para que a Procuradoria-Geral da República investigue a denúncia de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pressionou o ministro do STF, Gilmar Mendes, com o objetivo de adiar o julgamento. Senadores da base aliada e da oposição debateram nesta segunda-feira na tribuna do Senado as denúncias de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria sugerido ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal para adiar o julgamento do mensalão em troca de proteção nas investigações da CPI do Cachoeira. A oposição encaminhou uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República, responsabilizando o ex-presidente Lula. O senador Aloysio Nunes, do PSDB, disse que o ato de Lula é inexplicável e pede providências à Justiça. Eu creio que é uma situação inexplicável. Não é possível explicar este fato. Eu acho que esse fato ou é falta de educação republicana, que estabelece limites na ação pública, ou é simplesmente uma baixaria, mas de qualquer forma se aplica a ele o Código Penal no artigo 344, é coação no curso do processo. Por sua vez, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu o ex-presidente, dizendo que ele sempre respeitou as instituições ao longo dos 8 anos em que governou o país e afirmou se tratar de um estardalhaço. Eu, sinceramente, minimizo esse estardalhaço que se faz sobre esse episódio ou sobre essa reunião que aconteceu no mês de abril aqui em Brasília. A conversa do presidente Lula com o ministro Jobim, com o ministro Gilmar, certamente está longe de ser uma conversa que exija qualquer paralelo de agora prestação de conta, disso ou daquilo. Sinceramente, não. Senão o Brasil vai parar onde desse jeito? Reportagem publicada na edição deste final de semana na revista Veja relata o encontro no último dia 26 de abril entre o ex-presidente e o ministro Gilmar Mendes,
No encontro, segundo a publicação, Lula sugeriu o adiamento do julgamento do mensalão em troca de proteção ao ministro na CPI do Cachoeira. A revista Gilmar Mendes disse que ficou perplexo com as insinuações despropositadas do ex-presidente. Em nota, a assessoria de imprensa do Instituto Lula diz que o ex-presidente está indignado com a reportagem. Em nota, o ex-presidente Lula afirmou estar indignado com a reportagem da revista Veja. Lula afirmou que jamais interferiu ou tentou interferir nas decisões do Supremo ou da Procuradoria-Geral da República em relação à ação penal do chamado mensalão ou a qualquer outro assunto da alçada do Judiciário ou do Ministério Público nos 8 anos em que foi presidente da República. De Brasília, Ronaldo Berwanger. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, confirmou nesta segunda-feira, em entrevista à TV Globo, que conversou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no fim de abril sobre a possibilidade de adiar o julgamento do processo do mensalão, suposto esquema de compra de apoio político no Congresso, descoberto em 2005, início do governo Lula. Ele teria então mencionado uma viagem do ministro Gilmar Mendes a Berlim, em que teria se encontrado com o senador Demóstenes Torres, supostamente paga pelo bicheiro, o que foi negado por Mendes. Paga pelo bicheiro Carlinhos Cachoeira. Na entrevista, Mendes também confirmou que Lula teria lhe dito que o governo tinha domínio sobre a CPI. O assunto do mensalão, disse Mendes, começou quando falavam sobre futuras reposições de vagas do STF e sobre a PEC da Bengala, proposta que estende a idade de aposentadoria dos ministros. Gilmar Mendes disse que se sentiu perplexo pela possibilidade de Lula usar a informação que classificou de falsa sobre suposta ligação com Cachoeira. Agora são 7h12. A Justiça Federal no Tocantins recebeu denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-diretor da construtora Carlos Roberto Duque Pacheco, acusado de uso de documentos falsos em licitação. Por determinação da Justiça Federal, o ex-diretor ficou impedido de participar de licitação ou contratos públicos vinculados à Delta ou não. A decisão também determina que Pacheco entregue imediatamente seu passaporte à Justiça e que compareça periodicamente às audiências do processo. O Ministério Público Federal também havia pedido a prisão preventiva do ex-diretor, mas a Justiça negou. Ele é acusado de uso de documentos falsos, falsidade ideológica e crimes contra a fé pública. 7h13. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 13 pessoas foram presas pela Polícia Federal sob suspeita de integrar ou pagar uma quadrilha que venderia respostas de um vestibular de medicina de uma faculdade privada. As prisões ocorreram em Porto Velho. O grupo era de Goiás e atuava em diversos estados, cobrando entre 20 mil e 150 mil reais, segundo a Polícia Federal. As respostas eram repassadas por celular em mensagens de texto codificadas. O nome dos envolvidos não foi divulgado. 4 cabeças da quadrilha foram levados ao presídio estadual, segundo o superintendente da Polícia Federal no estado, Donizete Tambani. Os demais tiveram a possibilidade de sair mediante fiança em torno de R$1.000. Os alvos da Operação Panaceia são médicos, advogados, universitários e filhos de médicos, de servidores públicos e de uma magistrada de Goiás. Eles responderão por formação de quadrilha, falsificação de documento público e fraude em processo seletivo, entre outros crimes. Tambani afirma que as investigações poderão apontar novos suspeitos que fizeram a prova no domingo. O vestibular teve 20 candidatos para cada uma das 100 vagas de medicina. 7h14. Polícia Militar atira em vizinha por acidente. Cabo da Polícia Militar vai ser investigado pela Corregedoria depois de se envolver numa briga com um vizinho em Aparecida de Goiânia. Durante a discussão, o policial usou a própria arma para atirar no chão. A bala ricocheteou e atingiu a canela da esposa do vizinho. De acordo com o tenente-coronel Anésio Barbosa, assessor de comunicação da Polícia Militar, apesar de ter fugido do local do crime, o cabo já se apresentou à corregedoria. O policial ele já foi encaminhado para o distrito policial para registro da ocorrência e demais providências junto
a Polícia Judiciária Comum e depois seguirá, então, em andamento os dois procedimentos, tanto da Justiça Comum quanto da Justiça Militar, com os procedimentos de Polícia Judiciária Militar para apuração dessa possível falta aí, mas que pelo conjunto de provas colhidas até o presente momento se torna aí robusto o suficiente para a gente afirmar que efetivamente houve então uma situação que merecerá a apreciação da Justiça Militar. O coronel Barbosa também explicou que nenhum policial militar pode tomar atitudes que prejudiquem a imagem da corporação. Um policial militar, mais do que o cidadão comum, então ele presta conta de todas as suas atividades, não só as profissionais, mas também na sua vida particular. Então qualquer ação que gere prejuízos para a imagem institucional pode gerar então para esse infrator consequências legais e que estão previstas tanto no Código Penal Militar como nos regulamentos específicos de cada corporação. O caso será investigado e a punição da Polícia Militar pode ir de advertência à expulsão da PM. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h16. Polícia identifica homem acusado de atropelar e matar idosa. A mulher de 82 anos morreu na terça-feira passada no Hugo, após ter sido atingida por um Uno em uma faixa de pedestre na Vila Santa Rita. A namorada do condutor do carro chamou o SAMU, que socorreu a idosa. O delegado de trânsito em Goiânia, Valdir Soares, fala sobre o acidente. Foi por volta das 9h30 da manhã. Essa senhora foi atravessar uma faixa de pedestre e foi atropelada. O fato aconteceu na Vila Santa Rita, ali próximo ao bairro Goiás. O motorista é um cadeirante. Existem dúvidas se ele efetivamente estava no volante ou se a namorada. Algumas testemunhas falam que a namorada estaria ao volante. Ele foi interrogado e responde procedimento em liberdade, considerando que ele não foi autuado em flagrante. O crime dele é de homicídio doloso com dolo eventual. O delegado de trânsito em Goiânia, Valdir Soares, afirma que o inquérito deve ser encaminhado para a Justiça em 30 dias. Nós complementaremos as investigações, ouvindo testemunhas de outras pessoas e faremos seu indiciamento por dolo eventual. Faremos reconstituição e outras provas necessárias. E o inquérito em 30 dias será encaminhado à Justiça. Sempre que chegar a uma faixa, o motorista deve diminuir a velocidade e prestar atenção para ver se alguém pretende atravessar. Caso um pedestre estique a mão, o motorista deve parar, aguardar que ele cruze a faixa com segurança e depois seguir em frente. Quem vai atravessar a faixa deve olhar bem para os dois lados e esticar a mão para pedir passagem. O pedestre deve ter certeza de que foi visto pelos motoristas e só deve atravessar com os veículos parados. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h18. O Ministério Público de Goiás denunciou 6 pessoas à Justiça pelo suposto envolvimento na morte de Michele Muniz do Carmo, filha do deputado estadual Luiz Carlos do Carmo, do PMDB. Segundo a instituição, 5 deles devem responder pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e um por porte ilegal de arma de fogo. O crime aconteceu na madrugada do dia 21 de abril, em frente a uma distribuidora de bebidas na Avenida T63, no setor Nova Suíça, em Goiânia. A filha do deputado foi encontrada morta com um disparo de arma de fogo dentro do carro dela, um Honda Civic. Todos os suspeitos foram presos e continuam detidos. 7h19. Enquanto o senador Demóstenes Torres, que está sem partido, repassava os principais pontos de sua defesa com assessores jurídicos e de comunicação na noite de ontem, a bancada do PT no Senado se reunia para preparar a estratégia para o depoimento do ex-democrata no Conselho de Ética, que está marcado para as 9h30 da manhã de hoje. Com mais de 100 questões prontas para a sabatina, o relator Humberto Costa, do PT, vai manter o mesmo foco do documento apresentado no início do mês, que gerou a abertura do processo disciplinar contra o goiano. Mostrar que a atuação de Demóstenes no Senado foi em favor dos esquemas do empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.
Assim como no relatório, Costa não pretende focar nas gravações telefônicas realizadas pela Polícia Federal. Para insistir na tese da quebra de decoro, vai investir mais em discursos, no comportamento e nos votos do senador desde 2003, especialmente em contraponto ao pronunciamento feito pelo senador em 6 de março no plenário, quando surgiram as primeiras evidências da proximidade entre ele e Cachoeira. Na ocasião, Demóstenes disse que a relação era social, de amizade, e que as ligações telefônicas tratavam apenas de questões amorosas. De acordo com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacá, Demóstenes usará os 20 minutos a que tem direito para tentar se defender. Falará de sua trajetória e da atuação no Senado, que conquistou o respeito dos colegas da imprensa e dos eleitores. E vai repetir trechos do discurso de 6 de março para garantir que não mentiu. No relatório, Costa afirmou que Demóstenes faltou com a verdade em 2 pontos de seu discurso. Quando afirmou que atuou contra a legalização dos jogos no país e quando falou das relações sociais com Cachoeira. O depoimento de Demóstenes, portanto, no Conselho de Ética, marcado para esta manhã de terça-feira, às 9 horas. E na quinta-feira, Demóstenes vai comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito do caso Cachoeira no Congresso, mas a tendência é que permaneça em silêncio sob argumento de que tem direito de não fornecer provas contra si. Agora são 7h21. Situação de trabalho dos empregados encontrados nos trechos fiscalizados na BR-060 são precárias. 4 trabalhadores foram encontrados em condições similares ao trabalho escravo nos canteiros de obra ao longo da BR-060, que liga Goiânia a Jataí. A operação foi realizada pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás. Os trabalhadores replantavam grama de proteção no canteiro central da rodovia. Eles trabalhavam 11 horas por dia, com 1 hora para o almoço de segunda a sexta-feira. O chefe de inspeção do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás, Valdivino Vieira, ressaltou que durante a fiscalização foram identificadas obras com condições precárias de trabalho. A gente tem encontrado situações de excesso de jornadas de 11, 12, 15, 16 horas ou até mais. As condições de trabalho, muitas vezes, falta água potável para esses trabalhadores, eles não têm alojamentos adequados, as condições de local e de qualidade de refeição para esses trabalhadores não são as desejáveis, e a questão de condições mínimas de higiene. Segundo Valdivino Vieira, além de não terem a carteira de trabalho assinada, os trabalhadores ficavam em um alojamento de difícil acesso devido à mata fechada e não usavam equipamentos de proteção individual. Ele ressalta ainda que vários trechos da obra da BR-060 vêm sofrendo interdições porque não atendem exigências para execução da obra. Até aqui foram feitas cerca de 30 interdições já, que o Ministério do Trabalho só libera para continuar o trabalho na medida que as exigências que são feitas durante a interdição sejam todas cumpridas e a obra possa continuar. A empresa responsável pagou uma indenização que somou R$18 mil para os trabalhadores e também foi obrigada a assinar a carteira de todos pelo período que trabalharam. Os 4 foram dispensados e devem receber seguro-desemprego. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. A obra na BR-060 está paralisada por determinação da Superintendência Regional do Trabalho. No entanto, todos os apontamentos que geraram a paralisação foram atendidos pelo consórcio construtor, que aguarda a vistoria da fiscalização da Superintendência para constatação do atendimento e, consequentemente, retomada das obras, é o que alega a construtora. O atendimento às exigências da Superintendência do Trabalho foram atendidas. No entanto, o feriado em Goiânia, no dia 24, prejudicou nova visita da fiscalização que deve ocorrer nesta semana, segundo a construtora. 7h24. Fisco intensifica ações para evitar evasão de ICMS em Goiânia. A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia está intensificando as ações em combate à evasão de ICMS no município. A fiscalização é feita desde 2011 diretamente nas transportadoras, nos postos dos Correios, na Vila Brasília e no terminal de cargas do aeroporto Santa Genoveva. De acordo com o coordenador do projeto de fiscalização de transportadoras, Ricardo Borges Dias, o novo serviço é mais eficiente. Só de março de 2011 a abril deste ano, foram 2.313 termos de apreensão e cerca de 5 milhões
milhões de reais cobrados de ICMS, uma média de 170 autos de infração por mês. É feita uma amostragem e dessa amostragem, aquilo que interessa para a gente que tem algum efeito fiscal, no caso de arrecadação, que deve ter alguma irregularidade fiscal. E se mesmo às vezes tiver com nota, é com a maioria com CPF. Então é intuito de comercialização. Então é feita a apreensão também. Já temos 1 ano que estamos com esse tipo de fiscalização. A grande vantagem para nós é que nós às vezes aproveitamos a mão de obra da própria transportadora. Nessa unidade aqui, algo em torno de 60% de vestuários e acessórios. O trabalho de fiscalização da Delegacia Regional é feito por 8 auditores fiscais de Goiânia, 3 de Lusiânia e 1 de Tumbiara, além de 14 servidores do quadro de apoio da Secretaria da Fazenda. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. A polícia registrou 7 prisões em flagrante e 39 boletins de ocorrência do dia 18 ao dia 28 de maio dentro da exposição agropecuária do estado de Goiás. Também foram apreendidos cerca de 20 ingressos falsificados, 70 garrafas de vodka e uísque falsificadas. Foram lavrados boletins de ocorrência e os produtos foram encaminhados à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor. Para falar sobre as ações da polícia na 67ª Exposição Agropecuária de Goiás, vamos conversar agora com o Coronel Márcio Queiroz, comandante do policiamento da capital. Bom dia. Bom dia Karine, bom dia os ouvintes aí da Mundo em Sua Casa, da TBC. Bom dia, Gil. Coronel, o que esses números representam? Olha, na verdade, esses números aí, lógico, é onde nós temos trabalhado desde de edições anteriores da Festa Agropecuária, aí nos idos de 2010, 2011, nós fomos adotando uma estratégia, um modelo de trabalho, onde, em conjunto lá com a segurança privada, na parte interna ali tem uma parcela da segurança que é conduzida pela iniciativa privada, contratada pela SGPA, bem como com a direção da SGPA, montamos essa estratégia no sentido de verificarmos aquilo que era mais execuível, aquilo que atendia, né, assim, os anseios da comunidade, dos frequentadores do Parque Agropecuário, tanto na parte interna quanto externa. Agora, onde tem o fator humano, dificilmente nós vamos zerar, mas nós temos aí, tá, de forma satisfatória, essa atuação, né, da Polícia Militar com os demais órgãos aí, a ANT, questão do trânsito, os flanelinhos no entorno. Nós temos tido um trabalho aí policiando ali todos aqueles bairros circunvizinhos, onde o pessoal estaciona os seus veículos ali nos bairros, né, Vila Nova, Nova Vila, o próprio Negrão de Lima e Monticelli. Nós temos todo esse trabalho e temos tido ele como realmente um trabalho eficiente e eficaz. Coronel, a situação é considerada tranquila, então, no local do evento, mas existem crimes relacionados à festa em outras regiões da cidade, como roubo, por exemplo? Olha, nós temos mantido aí, nós temos os dados estatísticos, onde tem ocorrido alguns furtos à residência, roubo de veículos e furto de veículos, mas nada que extrapole, assim, aquilo, lógico, nós não podemos acomodar e aceitar como normal quando ocorre qualquer crime, né? Seja ele um crime que ocorreu em Goiânia, nós não podemos nos acomodar e entendemos que isso é normal. Mas dentro de parâmetros e dados estatísticos, não tem, na verdade nós temos aí mantido um padrão até com uma leve queda de uns dias para o outro aí. No furto e roubo de veículos tem se mantido aí na casa de 15, 14 entre furtados e roubados. Recuperamos aí na casa de 60% desses veículos que são furtados ou roubados, são recuperados dentro de 24 horas. Muitas das vezes os outros crimes que têm ocorrido, o cidadão muitas vezes também não tem aquela posição proativa, né, de ter o zelo ali com o seu veículo, largar ele em local escuro, meio ermo, tal. Muitas vezes é um desmanzelozinho que ele ocorre. Mas isso, infelizmente varia de ser humano para ser humano, apesar das orientações, das reuniões comunitárias, mas em qualquer necessidade os nossos comandantes de área estão aí com seus efetivos, não sofreu a diminuição do efetivo que trabalha na pecuária, porque o efetivo que trabalha na pecuária é um efetivo que é pago pelo serviço extra remunerado. São horas de folgas de policiais da administração, que trabalha aí nos horários de folga, do interior, quem está de férias, que se voluntaria a tirar do serviço, de maneira que não sofreu uma diminuição do outro efetivo que entra rotineiramente aí nos demais bairros da capital. Coronel, qual o cuidado que a pessoa deve ter, principalmente em dias de shows de grandes artistas? Olha, primeiramente, a gente orienta. Eu sei que ali a dificuldade de estacionamento é muito grande no Parque Agropecuário. O estacionamento que fica em frente ao parque não é suficiente para acomodar todo o fluxo de veículos. Nós temos também ali alguns estacionamentos particulares ali que a capacidade é limitada.
Nós bloqueamos os flanelinhas ali, nós estamos com um trabalho intenso ali do Batalhão de Trânsito, AMT, Postura, no sentido de não deixarmos eles fazer o loteamento ali da Marginal Botafogo e de todas as calçadas, né? Ninguém pode lotear uma calçada, isolar ali aquele local e cobrar por estacionamento. Agora, o cidadão ele tem que ter o zelo. Primeiramente, faça aquela questão de mais de uma pessoa no veículo. Vê ali com os vizinhos quem vai, né? Compartilhe o seu veículo, ir rateando as despesas, ou vá a pé de táxi, porque é mais fácil, é mais seguro, porque eu sei que o estacionamento ali externamente cobrado ali nos estacionamentos particulares, que tem os lotes, tem os locais ali, não é barato. Então, tudo isso aí. E o risco, né, de se envolver em qualquer pequeno acidente de trânsito, porque o fluxo fica muito grande. Então, procure um local, ou vá mais cedo, para você deixar o seu veículo no local seguro, mais tranquilo, ou aqueles que forem especificamente para os dias de show, que vá de táxi, ou use o transporte coletivo, porque realmente é festa, não precisa ter a pressa, né? Então, ele que vá com essa ótica aí, porque ele foi deixando o seu veículo muito longe ali do local, e infelizmente pode ter ali marginais, usuários de crack que perambulam por ali e podem tentar acharcar ou fazer qualquer coisa. Embora até hoje não temos registrado nenhum fato de furto, roubo ou ato ali contra pessoas, mas sempre é bom que nós temos essa precaução, essa postura proativa para que o cidadão realmente não seja surpreendido e tenha a infelicidade de se envolver aí numa modalidade criminosa dessa ordem. Coronel Márcio Queiroz, comandante do policiamento da capital, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Bom dia, Gil, bom dia, Karina, bom dia os ouvintes aí da TBC, o Mundo em Sua Casa. Coronel, informando então sobre o policiamento que é realizado na 67ª Exposição Agropecuária de Goiás. Agora são 7h32. Primeira-dama do Estado e presidente da OVG participa de solenidade de repasse de R$100 mil para a construção de centros de educação infantil. A construção do Centro de Educação Infantil no setor Sol Nascente faz parte do projeto Criança Cidadã, desenvolvido pela OVG. O novo SEI, que já está em fase de construção, vai atender 150 crianças de 0 a 6 anos de idade. Está sendo construído em terreno doado pela Prefeitura de Goiânia. Desde 2005, quando foi criado o projeto, já foram construídos mais de 100 centros educacionais em Goiás. A primeira-dama e presidente da OVG, Valéria Perillo, fez o repasse de R$100 mil para continuar a obra no Sol Nascente e falou da importância dessa parceria. Olha, este é mais um convênio que estamos selando, né, dentre muitos outros que estamos realizando em todo o estado de Goiás, do projeto Criança Cidadã, onde tem o objetivo de construir 100 centros de educação infantil em todo o estado, e nós queremos com isso garantir cidadania para as nossas crianças, né, investindo na parceria das instituições filantrópicas, que é muito importante. Elas realizam um trabalho admirável e nós, do governo do estado, precisamos reconhecer e apoiá-las. E é isso que nós estamos fazendo, levando esse apoio a inúmeras instituições que precisam da reforma ou mesmo da construção. Aqui no Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Nazaré, nós entregamos hoje um recurso no valor de R$100 mil, porque eles já estão construindo a creche no setor Sol Nascente, e a segunda etapa é um cheque no valor de R$130 mil para a conclusão. E se Deus quiser, até o final do ano estaremos inaugurando, né, e transferindo essas crianças daqui, que são 110 crianças, mas estamos abrindo lá 150 novas vagas para crianças carentes. Durante a solenidade, a primeira-dama ainda fez o compromisso de doar para o SEI os equipamentos necessários para o funcionamento. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 1,5 toneladas de queijo impróprios para o consumo na altura do quilômetro 194, na BR-153, em Uruaçu, a 307 quilômetros de Goiânia. Os 1.700 quilos de queijo curado sem refrigeração eram transportados em tonéis utilizados para armazenar produtos químicos. Segundo o dono da mercadoria, o queijo seria distribuído em panificadoras de Goiânia. Esta é a terceira vez que a Polícia Federal apreende grande quantidade de queijo transportado de maneira irregular na região. Governo do Estado discute com sindicatos pacote de benefícios para o servidor público.
O secretário de Gestão e Planejamento, José Pivec, se reuniu ontem com o Fórum dos Servidores do Estado para dar continuidade às conversas sobre o pacote de benefícios e também sobre os critérios para a escolha do presidente do IPASGO, que a partir de julho será um servidor. Vec fala sobre algumas propostas. Um programa de apoio ao servidor público, que tem desde aumento salarial, tem habitação, tem creche, tem consignação. Nós estamos discutindo com os servidores essas ações que são em prol do próprio servidor. Segundo o presidente do Sindipúblico, Tiago Bezerra, o pacote foi bem recebido pelos sindicatos, mas a forma como o presidente do IPASGO vai ser escolhido ainda não é consenso. Eu acredito que traz avanços para os servidores, principalmente quanto à questão de moradia, tem condições de melhorar. O que a gente não concorda é com os critérios estabelecidos com relação à escolha do presidente do IPASGO, que os fóruns dos sindicatos enviarão 5 nomes para a indicação do próximo presidente do IPASGO, pelo governador. O que nós gostaríamos é que o fórum escolhesse o presidente, sem ter que passar por esse crivo. As propostas ainda não estão fechadas e o governo do estado vai continuar as conversas com o Fórum dos Servidores. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. Detentos da Casa de Prisão Provisória recebem visita do arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, numa tarde de evangelização. A cruz peregrina de quase 4 metros de altura foi entregue aos jovens de todo o mundo por João Paulo II nos anos 80. Junto com a cruz está o ícone da Virgem Maria, imagem da Santa Maria Maior localizada em Roma. Símbolos da Jornada Mundial da Juventude da Igreja Católica, que acontece de 4 em 4 anos, a cruz e o ícone percorrem vários países em visita aos lugares onde tem alguém em situação de sofrimento. E um dos locais visitados foi a Casa de Prisão Provisória, em Aparecida de Goiânia, nesta segunda-feira. O arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, comentou sobre a importância do momento. Que aqui é um lugar de muito sofrimento. A cruz por si mesma fala do amor de Deus para a humanidade. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. Também a estes irmãos que estão aqui encarcerados, Deus ama muito. De acordo com o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, Goiás é o único estado brasileiro que recebe a cruz da peregrinação e o ícone da Virgem Maria. O presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, Edemundo Dias, viu assim a presença deles na Casa de Prisão Provisória. Isso é muito importante porque é uma palavra de esperança, a evangelização dos cativos, daqueles que estão presos, e numa área, um setor do Estado que é esquecido, que poucas pessoas se lembram. Então, a presença da Igreja Católica aqui, principalmente da pastoral carcerária, que cumpre esse ministério, que cumpre essa vocação cristã, é muito importante para a libertação e para a esperança dessas pessoas que sofrem nos presídios brasileiros. O Papa Dom Bento XVI já avisou que a Jornada Mundial da Juventude acontecerá em 2013, aqui no Brasil. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. A Saneágua alerta que poderá faltar água nesta terça-feira no conjunto Caiçara, Grande Retiro, Jardins Abaporu, Belo Horizonte, Conquista, das Aroeiras, Dom Fernando, Lajeado, Maria Helena, Novo Mundo, Parque das Amendoeiras. E ainda residenciais Minas Gerais, Avaí, Mar del Plata, Rio Jordão, São Leopoldo, Senador Paranhos, Tupinambá dos Reis, Setor Santo Hilário, Vila Concórdia e Vila Pedroso. A interrupção acontece para a instalação de 2 válvulas nas adutoras. Segundo a Saneágua, o abastecimento será normalizado à noite. Justiça Federal realiza mutirão de processos do Sistema Financeiro de Habitação. Começou ontem a primeira etapa do projeto de conciliação do Sistema Financeiro de Habitação. Para essa etapa foram selecionados 229 processos que serão avaliados devido à parceria realizada entre Conselho Nacional de Justiça, Caixa Econômica Federal e a empresa gestora de ativos. Tarsis Augusto de Santana Lima, coordenadora adjunto do mutirão, explicou o objetivo dessa mobilização. Se refere aos processos em que se questionam cláusulas dos contratos de sistema financeiro da habitação. São aqueles contratos onde a população de baixa renda, de classe média, através da Caixa, obtém um financiamento, e esses contratos, em razão do longo prazo, das variações inflacionárias e questões relacionadas a juros e forma de aplicação de encargos contratuais, eles chegaram à Justiça e na Justiça eles se multiplicaram. No mutirão de conciliação, os juízes estão
dispostos, imbuídos no esforço para as partes apresentar alternativas que permitam a liquidação da dívida ou a repactuação do contrato. Tárcios Lima também falou sobre a expectativa em relação a essa primeira etapa do projeto de conciliação do sistema financeiro de habitação. A nossa expectativa é o melhor possível. Nós imaginamos sim que isso vai gerar resultados para esse processo, mas também a Justiça Federal tem outra preocupação com a designação de mutirões, que é justamente trazer para a rotina da Justiça a cultura da conciliação. Já estão previstas outras 2 etapas para o projeto de conciliação, que serão realizadas em setembro e novembro desse ano. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. A seguir você confere as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Goiás, o alimento que o Brasil e parte do mundo consomem, sai daqui. Isso é um orgulho, mas também é uma responsabilidade. Essa é a última semana para vacinar todo o seu rebanho de bovinos e bubalinos contra a aftosa. E não se esqueça de entregar o comprovante até 5 dias após a aplicação no animal. Última semana para manter Goiás livre da aftosa. Agrodefesa, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação. Goiás, nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Goiás tenta hoje em Fortaleza a primeira vitória na Série B. O Goiás fará nesta terça-feira às 7h30 da noite, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, diante do Ceará, o seu segundo jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Após estrear muito mal contra o América de Natal, jogando em Goianinha, próxima capital do Rio Grande do Norte, o Goiás perdeu por 5-2 e busca a reabilitação no jogo de logo mais contra o Ceará. O time está bastante desfalcado. Jogadores importantes como Valmir Lucas, zagueiro, volante Amaral e o atacante Felipe Amorim, que já não vinham atuando, continuam fora. Além desses problemas, o principal jogador do Goiás, artilheiro Ricardo Goulart, com 13 gols na temporada, foi vetado pelo departamento médico com uma contusão no tornozelo. O jogador, inclusive, é dúvida para o jogo de sexta-feira diante do CRB, no estádio Serra Dourada. Mesmo com o time sem vencer há 6 jogos, a diretoria dá todo o respaldo e garante, mesmo com uma derrota daqui a pouco, Anderson Moreira não terá o seu cargo de técnico do Goiás ameaçado. De Fortaleza, Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Além de Ceará e Goiás, a Série B do Campeonato Brasileiro tem mais estes jogos programados para hoje. Joinville, Guarani, CRB e Guaratinguetá, São Caetano e Bragantino, Barueri e ABC, Ipatinga e Asa, Boa Esporte Atlético do Paraná, Paraná e América Mineiro, Criciúma e Vitória e América de Natal e Avaí. Os 4 clubes que disputarão a semifinal da Copa do Brasil foram informados pela CBF das datas e horários dos jogos que vão definir os 2 finalistas da competição. O primeiro jogo entre Palmeiras e Grêmio será no dia 13 de junho em Porto Alegre e a volta no dia 21 em Barueri. Já o outro confronto entre São Paulo e Curitiba, a entidade marcou a primeira partida para o dia 14 no Morumbi e a segunda para o dia 20 em Curitiba. Atlético Goianiense deve confirmar hoje a saída do seu treinador. O ex-técnico Adilson Batista será comunicado daqui a pouco de sua demissão no comando técnico do Atlético. O treinador que estava em Curitiba, ainda de folga, depois do empate diante da Ponte Preta no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Adilson Batista, que chegou a dizer que não sabia de absolutamente nada e de que ainda era técnico do Atlético. No entanto, a informação que a Brasil Central repercute desde do jogo de sábado contra a Ponte Preta é que ele não será mais o técnico do Atlético e será confirmado isso daqui a pouco em um comunicado oficial para o próprio treinador. Hélio dos Anjos é o primeiro nome e após a demissão oficial do técnico Adilson Batista, o treinador será contactado para ser o novo técnico do Atlético. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Goiânia continua se reforçando para a disputa do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso. O atacante Finazzi, de 38 anos, está retornando ao clube. Outro jogador de larga experiência também foi contratado. O volante Paulo Foiani, que defendeu no ano passado a Anapolina.
O Goiânia, que tem estreia marcada para o dia 10 de junho contra o Trindade, tem outros jogadores de destaque. O goleiro Reinaldo, lateral Assis, o zagueiro Júnior Soares, Plínio e Preto Marabá, o volante Lei e o meia Cleiton. O Galo faz amistoso amanhã no estádio Antônio Ascioli contra o Atlético e na sexta-feira joga contra o Craque ou Aparecidense. Vila Nova vive a indefinição com relação ao Campeonato Brasileiro. O Vila Nova faz hoje o segundo amistoso desta intertemporada visando o início da Série C do Campeonato Brasileiro, que ainda não tem uma data prevista para começar. O técnico Robélio Schneider vai definir momentos antes desse jogo treino contra o Trindade qual time irá entrar em campo. Vale ressaltar que estava marcado para ontem esse jogo treino, esse amistoso, e foi marcado para hoje, às 13h30 da tarde, no CT Governador Marconi Perillo. E a diretoria do Vila Nova já se movimentou em busca de mais um amistoso, que está marcado para o próximo sábado contra o Brasiliense, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Para esse amistoso do sábado, pode ser que o técnico Robélio Schneider já conte com jogadores como, por exemplo, o Meia Preto, que foi contratado na semana passada e ainda treina apenas a parte física. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. A Confederação Sul-Americana de Futebol confirmou as datas dos jogos entre Corinthians e Santos pela semifinal da Libertadores. Serão em 13 e 20 de junho às 21h50, como previsto. No entanto, a entidade ainda não definiu os locais das partidas. O Corinthians publicou em seu site que o segundo jogo da semifinal será no Pacaembu. Já o Santos vai definir o local da primeira partida até amanhã. Uma das opções da diretoria santista é realizar os 2 jogos no Morumbi, com ingressos e arrecadação divididos. Já outra semifinal entre Boca Juniors e Universidade de Chile, os jogos acontecem sempre no dia seguinte aos dos brasileiros, ou seja, nos dias 14 na Argentina e 21 no Chile. Do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Anápolis recebe montadora de carros chinesa em 2013. Já está assinado o protocolo de intenções para instalação da montadora de veículos chinesa Changan, em Anápolis. Só na primeira etapa, 1.500 empregos diretos serão gerados e na segunda etapa, mais 1.700. Representantes do Grupo Changan e o governador Marconi Perillo assinaram o protocolo no Palácio Pedro Ludovico, na presença de vários secretários. O único estado visitado pela missão chinesa foi Goiás. O secretário de Indústria e Comércio, Alexandre Baldi, explica quais vão ser os benefícios que a Changan vai receber do governo. O governo do estado de Goiás, através da lei que foi criada pelo seu governador Marconi Perillo, intitulada como Lei do Automotivo, concede aqui até 98% do ICMS gerado através das operações que ainda serão advindas para o estado de Goiás, para que a empresa possa ter mais competitividade para atuar em outras regiões do estado e do país. O custo para a construção e instalação da fábrica vai ser de 280 milhões de dólares. E a expectativa é que a montadora fabrique 50 mil veículos já em 2013. A Changan é a 13ª maior montadora do mundo e a primeira da China, e possui uma tradição de 150 anos. Seu vice-presidente, Zhu Huang, explica por meio de uma intérprete por que escolheu o estado de Goiás. Durante estes anos, Brasil ha logrado crescimento muito rápido e especialmente o estado de Goiás logrou crescimento econômico muito importante durante o primeiro semestre. O governo de Goiás ofereceu políticas muito atrativas para nós. E isso por que venimos a Goiás. A redução do ICMS de 98% vai durar até dezembro de 2020. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. Prefeito Paulo Garcia discute a importância do agronegócio na pecuária de Goiânia.
Acompanhado por 7 vereadores da situação e um da oposição, o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, recebeu pecuaristas e produtores na sede da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura no Parque de Exposições, no setor Nova Vila. Após ouvir pedidos e sugestões, o prefeito falou sobre a importância do agronegócio goiano. Mais do que uma obrigação, eu penso que um dever de todo gestor público ver, participar, contribuir, reconhecer o esforço da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, da SGPA, de toda a sua diretoria, em particular do seu atual presidente Ricardo Iano, para dar uma demonstração clara da força do agronegócio goiano, do agronegócio brasileiro. Nós temos uma convicção muito forte, eu pessoalmente tenho nisso uma certeza, que o agronegócio é a mola mestra da economia nacional. Portanto, o que nós pudermos fazer para colaborar com eles, penso que é um dever de todos nós. Eles são fundamentais, eles são importantes para a economia, para a geração de renda e emprego, eles movimentam diversas cadeias produtivas. Eu penso que esse aqui é um exemplo de que, quando se trabalha de forma séria, o resultado positivo é muito forte. Essa é a maior feira agropecuária nacional em público, é uma das maiores em comercialização. Portanto, vir aqui é motivo de alegria, motivo de honra para todos nós. A prefeitura, de alguma forma, pode ajudar a SGPA na mudança do local do parque? Nós temos colaborado em governos anteriores, nós já trabalhamos com a hipótese da escolha de uma nova área aqui na região norte da cidade e nós nos comprometemos com a realização aquilo que nos cabe, que é a infraestrutura adjacente. Nós estamos aptos a colaborar com a SGPA. A SGPA é importante para a cidade de Goiânia. Após o encontro, o prefeito visitou o gado em exposição, o museu da SGPA e o estande da Rádio Brasil Central, que está instalado na entrada principal do parque. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Lembrando que o Mundo em Sua Casa discutiu ontem justamente a transferência do Parque de Exposição de Nova Vila e o Ministério Público aguarda decisão judicial sobre a transferência do parque. Governador Marconi Perillo participa do lançamento da Feira do Empreendedor 2012 do Sebrae Goiás. O lançamento aconteceu na tarde de ontem no Palácio Pedro Ludovico. O tema deste ano é Inovação e Sustentabilidade, diferencial competitivo para empresas empreendedoras. Durante o evento, que vai de 28 de junho a 1º de julho, 4 grandes temas vão ser alvo dos programas: indústria, comércio, prestação de serviços e desenvolvimento rural. O diretor superintendente do Sebrae, Manuel Xavier, fala sobre as novidades deste ano. Nós estamos trazendo uma pesquisa de oportunidade de negócio feita no eixo Goiânia, Anápolis e na região da Estrada de Ferro, onde nós estaremos mostrando para os empreendedores as oportunidades de negócio ali existentes. Goiás está sendo agraciado com a ferrovia e com ela vem uma série de oportunidades de negócio que devem ser abraçadas pelas micro e pequenas empresas. Além disso, nós estamos no campo da tecnologia, da informação, do crédito, da área rural. As maiores novidades que tem hoje no Brasil e que tem um rebatimento no estado de Goiás estarão disponíveis aos empreendedores. Toda a programação, consultorias e palestras são gratuitas e não é necessário fazer inscrição. Com o crescimento econômico que Goiás vive, a Feira do Empreendedor cria um ambiente favorável para as novas empresas e para a consolidação das que já existem. O secretário de Indústria e Comércio do Estado, Alexandre Baldi, explica como esse tipo de evento ajuda o empresariado goiano. Essa feira pode levar essas oportunidades, um conhecimento mais amplo, um aspecto mais objetivo para que essas micro e pequenas empresas que encontram dificuldade na permanência. A nossa intenção, através da Secretaria de Indústria e Comércio, todo o governo do Estado de Goiás, abraçarmos a causa de que é de suma importância gerarmos ainda melhor competitividade para os micro e pequenos empreendedores através da capacitação, qualificação, que o Sebrae é um dos grandes apoiadores, incentivadores e executores. Lembrando aos ouvintes que a 9ª Feira do Empreendedor vai ser realizada de 28 de junho a 1º de julho no Centro de Convenções de Goiânia. Riva Gran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. A presidente Dilma Rousseff vetou 12 artigos do texto do novo Código Florestal com o objetivo de não permitir a falta de punição a quem desmatou e para proibir a produção agropecuária em áreas de proteção permanentes. E ambientalista e ruralista opinam sobre os vetos.
Um dos parágrafos vetados pela presidente Dilma Rousseff é com relação ao artigo que não considerava área de proteção permanente terrenos às margens de rios inundados em época de cheia e ainda os considerados de baixo impacto. E o mais polêmico foi o trecho que autorizava a continuidade das atividades agrícolas de ecoturismo em áreas rurais, consolidadas até julho de 2008. Para a superintendente executiva da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Jaqueline Vieira da Silva, os vetos foram oportunos e consideram o novo Código Florestal importante ponto para a discussão. A possibilidade da gente mudar a lógica e nos fortalecermos quando alguns defendem que cada estado poderia definir isso, mas a gente tem que fortalecer enquanto estado, enquanto bioma, e isso é importante. E eu vejo que hoje, com todas as pessoas que eu tenho conversado, essa discussão, ela trouxe a possibilidade do diálogo, ela vai trazendo essa possibilidade de gerar um consenso. Para a superintendente da SEMAR, o novo Código Florestal é uma mudança de hábito que não acontece de uma hora para outra. O código atual, defasado ao longo de 47 anos, requer um acompanhamento mais minucioso e por isso os vetos foram importantes. Jaqueline Vieira ainda faz questão de lembrar como está a situação do cerrado em Goiás. A gente tinha 50% do cerrado ainda preservado. Agora, nós não temos os dados agora exatos para isso, mas o que a gente precisa é garantir que permaneçam nos 50%. E aí a gente tem uma posição de governo que também acredita que se a gente não desmatar, a gente pode produzir mais com melhores tecnologias sem desmatar o cerrado. O ambientalista Washington Novaes não vê tanta vantagem com o novo Código Florestal, mas avalia como importante os vetos da presidente para a ponderação do que será implantado. Reduz um pouco os prejuízos que haviam sido votados no Congresso, quer dizer, porque não anistia todos os matadores, os pequenos, mas mantém uma grande parte das coisas ruins que haviam sido aprovadas pelo Congresso. Os vetos terão de passar pela Câmara e Senado e só podem ser colocados em pauta pela presidência do Congresso. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Infraestrutura urbana de Goiânia é considerada uma das melhores do país pelo IBGE. Goiânia é a cidade com melhor infraestrutura urbana entre os 15 municípios brasileiros com mais de 1 milhão de habitantes. Os dados são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e incluem iluminação pública, arborização, número de esgotos a céu aberto e identificação de endereços. Segundo Daniel Ribeiro de Oliveira, chefe da unidade estadual do IBGE, os bons índices foram identificados em diversas regiões de Goiânia. Os pontos a serem melhorados, de acordo com ele, são as bocas de lobo e as rampas de acesso a deficientes. O que deixa a desejar em Goiânia são a boca de lobo, que ainda está melhor do que a situação. O Brasil, considerando os 15 municípios com mais de 1 milhão de habitantes, mas ela consta com 53% de existência de boca de lobo. Talvez seja até uma questão de planejamento urbanístico, tendo em vista que a cidade de Goiânia é bastante plana. Pode ser que às vezes só isso não atenda, mas se comparado com outras cidades, por exemplo, Rio de Janeiro chega a 84%. A rampa de acesso também ainda está abaixo, por exemplo, Porto Alegre, Brasília, estão com situações melhores do que Goiânia. Goiânia liderou a pesquisa nos quesitos identificação de logradouros, iluminação e arborização. A última da lista foi a cidade de Belém, com 33,9% de domicílios que convivem com esgoto a céu aberto. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília registrou às 12h28 de ontem mais um tremor de terra em Montes Claros, na região norte de Minas Gerais. Desta vez, o abalo teve menor intensidade e atingiu 2 graus na escala Richter. Segundo o observatório, 6 tremores atingiram a cidade mineira desde o último dia 18. O abalo mais forte foi registrado no sábado, com 4,5 graus na escala Richter. De acordo com especialistas da UNB, outros tremores secundários e de menor intensidade podem continuar a acontecer. 7h59, Noticiário Internacional.
Cientistas americanos encontraram níveis de radiação em atuns no mar da Califórnia. A contaminação dos peixes no Pacífico aconteceu por causa do vento que carregou material nuclear do vazamento da usina de Fukushima, no Japão. No entanto, os especialistas afirmam que a quantidade de césio-137 detectada nos cardumes não é nociva aos consumidores. O emissário da ONU e da Liga Árabe, Kofi Annan, desembarcou nesta segunda-feira em Damasco, onde se declarou horrorizado pela recente matança de Ula, que coloca em perigo seu plano de paz e foi duramente condenada pelo Conselho de Segurança da ONU. Em 14 meses, os episódios de violência deixaram mais de 13 mil mortos, sendo pelo menos 1.880 desde o início da trégua há um mês e meio. Pontualmente 8 horas em Goiânia, termina aqui mais uma edição de Um Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzani Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Thaís Oliveira e Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele Radiodifusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.